Bem-vindos! Hoje a gente mergulha na vida de William Carey. Muita gente o chama de pai das missões modernas, né? Exato, uma figura bem emblemática. E a nossa ideia aqui é entender como um sapateiro inglês, lá do século XVIII, virou essa pessoa de tanto impacto na Índia. E não só na religião, né? Não mesmo, o alcance foi bem maior. A gente está se baseando num material biográfico bem completo sobre ele. Sim, que detalha bem a trajetória. Então vamos lá! Tudo começa na Inglaterra rural, por volta de 1761. Ele era filho de tecelões, sem muita grana para estudo formal. Pois é, mas uma curiosidade assim fora do comum desde cedo. Isso, gostava de botânica, aprendeu latim sozinho, e aos 14 anos virou aprendiz de sapateiro. E mesmo ali, trabalhando com sapatos, o cara não parava. Não parava. Aprendeu grego, hebraico, italiano, holandês, francês, enquanto trabalhava. É, assim, difícil até de imaginar, né? Uma disciplina impressionante. E essa disciplina toda se juntou com uma virada espiritual importante na vida dele. A conversão. Isso, a conversão e o envolvimento com os batistas particulares, um grupo batista com uma teologia mais calvinista. Uhum. E ele começou a ler sobre outros missionários, sobre as viagens do Capitão Cook. Aquilo mexeu muito com ele. E daí surgiu aquele panfleto famoso, né? Exatamente. Em 1792, ele lança o An Inquiry. Foi tipo uma bomba na época. Aham. Basicamente dizendo que evangelizar o mundo era uma responsabilidade cristã. E é daí que vem a frase: espere grandes coisas de Deus, tente grandes coisas para Deus. Uma frase que Marcou e deu impulso para fundarem a Sociedade Missionária Batista naquele mesmo ano. E ele não ficou só na ideia. No ano seguinte, 1793, partiu para Calcutá. Isso. Mas chegar e atuar na Índia não foi nada simples. Tinha a questão da Companhia das Índias Orientais. Exato. Uma potência na época e que não queria saber de missionários atrapalhando os negócios ou a política local. E como ele fez, então? Teve que ser esperto. Acabou indo para Serampore, em 1800, que era uma colônia dinamarquesa perto de Calcutá. Ali, a companhia não mandava. Ah, entendi. Uma base estratégica. Isso. Lá ele se juntou com William Ward e o Joshua Marshman. Ficaram conhecidos como o Trio de Serampore. E montaram uma estrutura e tanto, né? Montaram. Uma comunidade quase autossuficiente, com escolas e uma gráfica. Pensa o que era ter uma gráfica funcionando na Índia naquela época. Nossa, um desafio logístico gigante. E o trabalho que saiu dali. A gente fala das traduções da Bíblia. Os números são impressionantes. O material que a gente viu fala em 44 línguas ou dialetos. É uma escala assim difícil de conceber hoje. Traduzir a Bíblia inteira ou partes importantes para Bengali, sânscrito, hindi, marathi. Uau! Mas o mais fascinante para mim é que ele foi além. Criou gramáticas, dicionários, ferramentas para outros aprenderem também. Facilitando o acesso, né? Exato. E tem um detalhe curioso. No meio desse trabalho todo de viés religioso, ele separou tempo para traduzir um clássico hindu, o Ramayana, para o inglês. Sério, isso é interessante. Mostra um respeito pela cultura, pela língua, que talvez vá além do objetivo inicial, né? Com certeza. E isso liga com outra parte importante do legado dele, a educação. O Serapore College, Sim. a primeira instituição na Índia a conceder diplomas de nível universitário. E o mais incrível, aberta a todos, sem restrição de casta. Uma visão muito à frente do tempo para a época e para o lugar. Sem dúvida. E essa mentalidade prática, quase técnica, ele aplicou também na área social. Combatendo o sati, a prática da imolação das viúvas. Isso. E a forma como ele fez isso foi notável. Ele não só condenou, ele pesquisou nos próprios textos sagrados hindus para argumentar contra. Usando a própria cultura local para questionar a prática. Exato. Mostrando que não era algo universalmente aceito ou obrigatório dentro do hinduísmo. Essa argumentação ajudou bastante na proibição oficial em 1829. E ainda tinha botânica. Ele fundou a Sociedade de Horticultura Agrícola da Índia. O homem era multifacetado. Totalmente. Mas essa vida de realizações enormes teve um custo pessoal muito, muito alto. Imagino. A vida familiar não deve ter sido fácil. Nada fácil. A primeira esposa, Dorothy, ela era analfabeta e parece que foi para a Índia meio que contra a vontade. Nossa. E depois que um filho pequeno deles, o Peter, morreu,
ela teve um colapso mental severo. Viveu anos assim, muito instável até falecer. Que triste. E ainda teve um incêndio, né? Pois é, como se não bastasse, em 1812, um incêndio terrível destruiu a gráfica. Anos de trabalho viraram fumaça. Manuscritos, dicionários, incluindo um dicionário poliglota que era um trabalho de uma vida. Perder tudo assim, a capacidade de continuar depois disso é algo impressionante. Muita resiliência. Ele casou de novo, mais 2 vezes depois que ficou viúvo, e reconstruiu o trabalho perdido no incêndio. É uma história de perseverança mesmo. Com certeza. Olhando hoje, é claro que o legado é complexo. A gente tem que ver pelo prisma da época, do evangelicalismo, do colonialismo. Sim, não dá para ignorar o contexto. Algumas visões dele sobre a cultura indiana eram críticas, claro. Vinham da formação dele. Mas o impacto do trabalho linguístico, educacional, isso é negável. E a erudição dele acabou abrindo portas na Europa para a literatura indiana. É uma mistura bem única de fé e inovação prática. Então, para a gente fechar, William Carey. Um caminho que começa numa sapataria e termina com ele sendo tradutor de dezenas de línguas, pioneiro em educação na Índia, reformador social, botânico. Uma vida movida pela fé, mas com um impacto muito concreto, muito tangível, que vai bem além da religião. Exato. Ele realmente parece ter vivido aquela frase dele de tentar grandes coisas. E fica uma coisa para a gente pensar, né? Ao se dedicar tanto a traduzir não só a Bíblia, mas também clássicos hindus como o Ramayana, e criar dicionários, gramáticas, será que esse trabalho todo, mesmo tendo a conversão como objetivo principal, não acabou talvez sem querer ajudando a preservar e até divulgar a própria riqueza cultural indiana que ele encontrou? Uma ótima pergunta. Um catalisador inesperado, talvez. Pode ser. Algo para se refletir.